E aí, pessoal, faz a questão. Hoje chegou aqui uma dúvida de elétrica, uma dúvida de circuitos precisamente, uma dúvida de circuitos, e começa assim. Começa com o seguinte: eles têm uma espécie de cubo de resistores, né? Esse tal paralelepípedo aqui, feito com resistores de 4 ohms cada um. E ele fala que a corrente entre C e D tem meio ampere. A corrente entre C e D vale meio ampere. Aí ele pede que a gente calcule a força eletromotriz dessa bateria aqui, a resistência equivalente nos circuitos entre os pontos A e B. E ele também pede para que a gente calcule essa corrente I, que ele marcou a corrente aqui que sai dessa bateria. Como é que a gente começa? Eu primeiro pensei, bom, a gente pode reescrever o circuito aqui, planificando ele. A gente vai abrir o circuito e ver como é que é a estrutura dele. E aqui realmente a gente tem uma estrutura um pouco complexa. Eu pensei aqui em aplicar as leis de Kirchhoff, a lei dos nós e a lei das malhas, para poder resolver isso aqui. E realmente vão ficar várias variáveis, vai ficar muito complexo se você não perceber essa simetria. Você basicamente aplicaria a lei dos nós, que fala que as correntes que entram, a soma das correntes que entram é igual à soma das correntes que saem, ou seja, um nó nunca vai acumular carga. E também você tem a lei das malhas. A lei das malhas que diz que admitindo aqui um circuito fechado sendo formado aqui, você pode afirmar que V1 mais V2 mais V3 tem que ser igual a V4, ou seja, a soma aqui dessas tensões dentro desse circuito aqui fechado tem que ser nula. É aquela história, se a corrente está correndo para cá, aqui vai bater positivo, vai somar a tensão, e aqui como bater no negativo vai subtrair. É basicamente o que a gente tem aqui, ou seja, não há acúmulo aqui de tensão. E daria um grande trabalho aqui para resolver realmente essa parte, a menos que você notasse uma simetria muito interessante. Aqui, os pontos E, C, G e J, eles são homólogos, ou seja, você pode representar eles por uma única letra. De fato, se você escolher, por exemplo, o caminho AJ, ele vai seguir o mesmo caminho do EC, por exemplo. Na verdade, do AC. Ele vai seguir o mesmo caminho do AC. É um caminho totalmente igual, porque ele vai passar por um resistor de 4 ohms, ele disse no enunciado, vai passar por um resistor de 4 ohms, aí depois vai partir para 3 opções, aí depois aqui ele chega em F, tem 3 opções, e depois volta aqui. E isso aqui vai acontecer para todo o ramo que você escolher aqui inicialmente. Ou seja, os pontos E, C, G e J, eles são homólogos. Vamos dar um nome para eles de E. Então vamos construir um circuito aqui melhor. Vamos construir um circuito aqui melhorzinho. Temos o ponto A. E aqui vamos passar 4 resistores. Eles estão em paralelo. E eles vão chegar nesse ponto que eu vou chamar de E. Pronto, eu reduzi esse ponto. Aí desse ponto aqui vão sair 4 resistores em paralelo. Então aqui a gente vai ter 4 saindo. 1, 2, 3 e 4. 4 resistores saindo desse aqui e voltando. Aqui o quadro é o mesmo. Ele vai chegar e vai partir para 3, vai chegar e vai partir para 3 resistores, né, 3 ramos, cada um com resistor de 4 ohms, ou seja, vai ser o mesmo cenário. A gente pode condensar eles num ponto que eu vou chamar de F. Então aqui todos vão convergir para esse ponto F, aqui desenhado toscamente. E pronto, depois desse F, todos aqui vão convergir para o B, passando cada um por uma resistência de 4 ohms, ou seja, vamos redesenhar aqui de novo. 4 ohms, 4 ohms, 4 ohms, 4 ohms. E aqui a gente fecha o circuito. E aqui a gente fecha o circuito.
Esse ponto é o B. Bom, aí basta calcular a resistência equivalente, como a resistência equivalente vai ser igual a... Aqui a gente vai somar. Aqui em série, esse, mais esse, que são iguais. Cada um desses aqui é 1 sobre 4 mais 1 sobre 4 mais 1 sobre 4 mais 1 sobre 4. Ou seja, o inverso da soma dos inversos das resistências. Tudo isso somado aqui 3 vezes. Ou seja, isso aqui vai dar 4 sobre 4, 1 sobre 1 vezes 3, vai dar 3 ohms de resistência equivalente. Logo, a gente já pode completar aqui que a resistência equivalente é 3 ohms. Ok, nesse caso a gente vai considerar que a bateria ela é perfeita, ela é ideal. Ou seja, que a força eletromotriz é numericamente igual a DDP, em cima dessa bateria aqui, que ela gera. Então, a DDP da bateria é igual a sua força eletromotriz, numericamente igual. Perfeito. Então, pela lei de Ohm, a gente pode falar que esse E, que é o U, vai ser igual a resistência equivalente, analisando aqui o circuito como um todo. Então, 3 ohms vezes a corrente que eu ainda não sei. Essa corrente I. Então, voltando aqui com a gravação desse vídeo, paramos por problemas técnicos. Chegamos aqui que a DDP vai ser igual a 3 vezes I, porque 3 é a resistência equivalente no circuito. Bom, se a gente conseguiu concluir, a partir da semelhança do circuito, que todos esses ramos aqui, todos esses pontos, na verdade, são homólogos entre si, logo a gente pode afirmar que esses ramos aqui eles vão ser iguais entre si também. Então, se ele disse que a corrente entre C e D vale meio ampere, a de C e D, a de E e F, a de GH e a JL também vão ser meio ampere, porque a gente tem uma simetria no circuito. De forma genérica aqui, vamos afirmar de forma genérica, que tudo isso aqui é meio ampere. Meio ampere, meio ampere, meio ampere, vocês entenderam para todos esses 4 aqui. E, considerando que todo o circuito é igual, afinal, aqui ele é todo simétrico, então aqui cada um aqui também vai ser meio ampere. Então, cada um aqui vai ser meio ampere. Meio ampere, vocês entenderam para todos esses 4 aqui. E pela lei dos nós, se aqui a gente entra com uma corrente I, que é esse I que a gente está buscando, ele que a gente quer, esse I aqui no sentido ascendente, esse I que vai entrar aqui, pela lei dos nós, vai ser igual a 4 vezes 0,5, né? 0,5 para cada um desses 4 ramos. Então, o I vai ser igual a 4 vezes 0,5, vai ser 2 ampere. Então, já encontramos o valor do nosso I. O I é 2 ampere. O I é 2 ampere. E, substituindo aqui para a força eletromotriz, já achamos essa expressãozinha. U, que é igual a E, vai ser igual a 3 vezes 2. 3 ohm vezes 2 ampere, que, claro, vai dar 6 volt. Então, a resposta para essa pergunta aqui é exatamente 6 volt. Então, nesse vídeo, nós conseguimos resolver uma questão aqui bem legal de circuitos, uma simetria bem bacana para você estudar, se você está no seu 3º ano do ensino médio. Uma dica bastante importante para vários vestibulares, aqui as leis de Kirchhoff, ferramenta muito importante. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Não se esqueça de curtir esse vídeo e até a próxima.